eu estou aqui com a irmã Alice, para nós conversarmos um pouquinho sobre quem foi o Papa Francisco. Irmã Alice, por favor, se apresente para nós. Eu sou a irmã Alice Reginato. Eu sou paulista, tive a graça imensa de viver 10 anos na Itália e acompanhar muito de perto a eleição e os primeiros anos do pontificado do nosso querido Papa. Irmã Alice, então, neste momento, gostaríamos que a senhora contasse um pouquinho para nós como foi estar em Roma, na Itália, e viver essa renúncia do Papa Bento e a entrada, o pontificado do Papa Francisco. Foi uma imensa surpresa a renúncia do Papa Bento. Teria tantas coisas para a gente dizer aqui, mas eu gostaria de salientar a seguinte: nós fizemos, acredito que não só eu, mas muitas pessoas fizemos a experiência da orfandade. Parece assim, que o pai tinha dito, eu parto e vocês ficam. Foi triste. A gente sabe o porquê ele renunciou, ele foi muito corajoso, foi muito humilde para o bem da igreja, ele teve essa coragem. Mas a igreja toda sentiu, eu pessoalmente senti muito. E me recordo que quando ele saiu do Vaticano, irmã Eliane, que ele entrou no helicóptero e sobrevoou a Basílica de São Giovanni Laterano. Eu fui no nosso andar, no último andar da nossa casa para ver. Quando apareceu o táxi aéreo, eu me emocionei tanto e naquela hora eu senti que nós estávamos sem o Pai comum, nós estávamos sem o Papa. E eu fiquei acompanhando o voo até que eu podia enxergar e fui agradecendo a Deus o pontificado do Papa Bento. E já naquela hora eu disse para Jesus: Senhor, olha para a nossa igreja, olha para a mãe que está ficando órfã do pastor da igreja, está ficando órfã, e envie para nós um novo Papa. Depois eu tive a graça imensa de ir na última vez que o Bento se apresentou lá, na casa de descanso que ele ia ficar, e ver aquele homem tão humilde, tão santo, partilhando, e depois ele deu a bênção e foi se retirando, e aquela porta que fechou. A gente teve uma sensação de, não sei, sensação, ao mesmo tempo de uma sensação de sofrimento, uma sensação de interrogação. Muitas pessoas choraram e as pessoas perguntavam, mas como isso? Parece que ninguém queria aceitar tal realidade, mas era um fato já consumado. Então, irmã Alice, e olhando assim um pouco para esse lado de acolhida do Papa Francisco, né? Nós aqui no Brasil estávamos um tanto ansiosos, querendo saber quem seria o próximo Papa, né? Na grande expectativa. Gostaria de saber, para a senhora que estava lá, como que foi como que a senhora percebeu essa acolhida, seja entre as irmãs, entre o povo que estava lá, entre o povo italiano, enfim, como que foi a receptividade deles? Acho que todos nós já percebemos que primeiro a mídia faz o conclave. Eles apontam, acho que o Papa vai ser das Américas, vai ser da Europa, vem lá do Oriente, e aparece assim uma sensação de quem está fazendo o conclave é o povo.
não é? O povo busca, tem opiniões diversas. Então, eu estando lá em Roma, eu procurei ir várias vezes lá na praça para sentir um pouquinho. E todo mundo estava com a mesma pergunta: quem será? Quem será? E quando veio a nomeação do Papa Francisco, deu para sentir que ele foi muito bem acolhido. Também pelos italianos, pelos espanhóis e demais países ali da Europa. Ele foi muito bem acolhido. E também na nossa comunidade, todo mundo vibrou, porque pela primeira vez um Papa latino-americano, e que era alegria nossa. Nós ficamos muito alegres, porque na nossa comunidade tinha muitas aqui do nosso continente lá, convivendo, vivendo essa experiência de igreja. Mas eu posso dizer para você que naquele dia da eleição do Papa, eu saí logo após o almoço e eu disse para as irmãs: hoje nós vamos ter Papa. Eu tinha certeza no meu coração, e estava chovendo muito. Parti. Quando eu estava lá na praça, arrumei uma cadeira, sentei com guarda-chuva e uma irmã comigo, e vinham pessoas, vinham jornalistas perguntar, vinham entrevistar. E eles perguntaram. A pergunta de todos foi: de onde você acha que o Papa virá? Geralmente eu não dava a minha opinião, mas eu dizia: vai ser aquele Papa que o Espírito Santo já escolheu e que os cardeais vão encontrar, e talvez já encontraram. E daí eles diziam: vai demorar esse conclave? Eu disse: não, eu estou aqui porque eu acredito que hoje nós vamos ter o Papa. E de repente, Mailiane, começou assim um ruído na praça, uma gritaria, que nós olhamos, aí estava saindo a fumaça branca, porque no dia anterior tinha saído fumaça preta, negra. E nós começamos a gritar, todo mundo: temos Papa, temos Papa. Todo mundo se moveu e foi todo mundo para a frente da praça. E aconteceu uma coisa muito linda, para mim, é muito significativa em relação ao nome do Papa Francisco. No chaminé, onde deveria sair a fumaça, um gavião muito grande ficou a manhã inteira pousando ali. E não saía. Chovia e aquele gavião lá. Quando saiu a fumaça, ele voou, girou e foi embora. Depois, só depois, que eu intuí que até a natureza foi acolher o Papa da ecologia. É muito lindo isso. Uma outra coisa que chamou muita atenção, que o povo correu para frente, naquela expectativa, porque depois vinha o cardeal para anunciar. E chamou muita atenção isso, que o céu foi se abrindo, e já era o final da tarde, e apareceu uma única estrela no céu azul. Porque antes tinha um arco-íris, com todas as cores, que pegava de lado a lado a abóboda, todas as cores do arco-íris. E desapareceu o arco-íris, as nuvens e aquela estrela que brilhava. Veja, o pássaro, a estrela, o arco-íris, toda a natureza parece que estava... Parece não, se uniu para celebrar a chegada do Francisco. De repente, nós estávamos naquela expectativa, acenderam-se as luzes e entrou o cardeal e disse: temos Papa. E falou o nome e quem ele era. Nossa, mas virou
a praça, ninguém mais entendia nada, porque o cardeal que falou muito rápido e não muito claro, e daí todo mundo queria entender quem era o nome, quem era mesmo. E daí eles ouviam, quem falava em português e espanhol, eles queriam saber se a gente conhecia quem era esse Mário Bergoglio. E foi. E a gente naquela expectativa. E alguém disse assim, ó, aquela estrela está dizendo que esse homem é um homem que ama muito a natureza. Passou esse tempo ali de emoção e finalmente daí as coisas ficaram mais claras e todo mundo vibrando. Olha, era assim, a gente olhava para aquela sacada como se fosse a coisa mais linda que tinha nessa terra. Nós queríamos ver o novo Papa. E foi quando ele apareceu e disse aquilo que nós já conhecemos, que os cardeais procuravam eleger um bispo para Roma, ele falou bispo para Roma, e que o bispo de Roma é o Papa, né? Eu me eleger, eu estou aqui. Daí ele perguntou, ele pediu, ele se dirigiu ao povo e depois ele pediu oração, já na primeira vez. Esse Papa não apareceu uma vez em público sem dizer: rezem por mim, por favor, rezem por mim. E daí ele se inclinou, quando ele pediu oração, ele se inclinou e fez aquele silêncio. A praça que estava vibrando silenciou. Eu testemunho aqui que se passasse voando um pequeno inseto, dava para ouvir o barulho das asinhas, de tanto silêncio, de tanto silêncio. E sabe também o que eu senti? Que aquela prece, aquele silêncio entrou na mídia e a humanidade toda, todos os católicos do mundo entraram em oração e receberam a primeira bênção do nosso amado Papa Francisco. Que bonito, irmã Alice. Realmente o Papa Francisco fez, nós tivemos ali essa surpresa, né? E ele foi o escolhido de Deus, né? E eu gostaria de saber assim, irmã, a senhora teve a oportunidade de se encontrar diante do Papa, de estar com ele, e também dizer um pouquinho para nós como que a senhora percebe diante daquilo que a senhora pôde estar lá, né, em Roma, depois também a partir daqui do Brasil, como que a senhora percebe a missão do Papa Francisco na igreja? Olha, teria que ter muito tempo, né, para falar tudo, mas eu posso dizer alguma coisa. Primeiro, eu tive, sim, 3 vezes eu tive a oportunidade de falar, como eu estou falando com você, eu conversar um pouquinho com ele. Eu participei de uma missa na Capela Santa Marta. No final da missa, cada um tinha um tempo para ficar com o Papa e depois depois de conversar, a gente até tirava uma foto. Mas ele pediu para mim, naquele dia, para eu ajudá-lo com a minha oração. E eu fiquei assim muito emocionada. Aí eu disse assim, ainda me emociono. Daí eu disse assim: Santo Padre, o senhor pode contar, eu quero ser a sua secretária espiritual. E outra vez, na sala Paulo VI, eu tive a oportunidade de falar com ele assim. E o testemunho que eu quero deixar aqui é que o Papa, ele se coloca todo para aquela pessoa que está diante dele. Ele não se distrai, ele escuta, ele ouve você. Ele escuta, a gente sente que ele escutava, né? Com o coração, como pai que que está se encontrando com os filhos. E quantas pessoas, quando chegam diante dele, eu vi isso muitas vezes, abraçavam o Papa, coisa que antes era muito difícil isso.
mas ele se deixava ser abraçado. Quantas crianças que se penduravam no pescoço, beijava, abraçava o Papa, coisa muito linda. Ele se fez assim, sempre muito próximo, com aquele espírito sereno, comunicativo, e quando ele celebrava, ele já mudava. Nas celebrações, recolhido, profundo, todos conhecem bem as homilias que ele sempre fez, profundas e simples, um linguajar muito simples. E já no início, ele começou a mostrar para nós que ele queria uma igreja viva, uma igreja em saída. E o primeiro documento que ele lança, ele trabalha sobre a questão da igreja em saída, igreja que vai ao encontro, igreja que quer trabalhar com as pessoas, atender a pessoa, ser igreja para o mundo, para a humanidade. Verdade, irmã Alice, eu concordo. O Papa Francisco, ele foi alguém que não só pediu para a igreja sair, né? Mas ele mesmo foi alguém que esteve em saída, ele foi ao encontro do povo. Ali nós vemos que ele instituiu, né, o Dia Mundial dos Pobres, o Dia dos Avós, ele foi ao encontro ele foi uma pessoa muito ecumênica, construiu muitas pontes, alguém que realmente, como a senhora disse, né, esteve ali para ser muito próximo do povo. Ou seja, ele pisou realmente o chão que nós pisamos. Alguém muito próximo de nós, a presença do próprio Jesus aqui na Terra, como todo Santo Padre né? O Papa Francisco também foi essa presença para nós. E eu tive a graça de estar vivendo um pouquinho dessa proximidade, não tão próxima, né? Mas um pouquinho próxima do Papa Francisco, quando eu tive a graça de participar da Jornada Mundial da Juventude, que foi em 2013. Então, foi ali, logo que ele assumiu o pontificado, ele veio para o Brasil. Então, foi uma graça muito grande, onde nós aqui, enquanto jovens brasileiros e jovens do mundo inteiro, estávamos todos ansiosos por essa vinda. Para mim, foi como se eu estivesse recebendo a própria pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra, porque perceber o Papa Francisco como uma pessoa tão simples, no rosto dele perceber a ternura, tudo aquilo a maneira como ele se expressa, a maneira como ele se dava, né, para cada um daqueles que se aproximavam dele, me enriqueceu bastante. Então, eu vejo assim que a figura do Papa Francisco, ele veio como um enviado de Deus para nos mostrar o quanto nós precisamos nos aproximar mais uns dos outros, sermos mais humanos, mais fraternos. Tanto que ele pediu isso para nós, né? Pediu para nós olharmos para o outro, irmos ao encontro do outro, sairmos de nós, sermos aquela igreja em saída. Então, para mim, fica muito esse legado de realmente olhar para o meu próximo, percebendo a pessoa de Jesus Cristo nele, assim como o Papa Francisco nos ensinou. Então, irmã Alice, gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui conosco, por tantas experiências trazidas maravilhosas que realmente me enriqueceu e com certeza enriquece quem está nos assistindo. Eu gostaria, assim, que a senhora pudesse nos dar uma mensagem final. O que a senhora deixaria para nós de mensagem, olhando para a figura do Papa Francisco e algo assim que pudesse nos animar, né, enquanto olhando para essa figura do Papa e também nos motivando a seguir em frente, seja na fé, seja na caridade, naquilo que o Papa nos ensina. Irmã Eliane, tem tantas coisas lindas que a gente pode falar do Papa Francisco, testemunhar. Eu tive a graça imensa de ver tantos momentos tão bonitos. Depois, eu li muito os documentos do Papa e ainda leio. São maravilhosos. Mas o que me marcou muito é que o Papa, ele nos amou como Jesus.
ele não fazia distinção de pessoas. Quem chegasse perto dele, ele era tudo para aquela pessoa. E também o fato dele ir atrás daquele que mais sofre, daquele necessitado, chama muita atenção o meu coração, porque ele foi um verdadeiro pastor, segundo o coração de Jesus. Coração que ama e que não olha que pecado tem, não olha, ele ama. E amando, quantas pessoas mudaram? Eu sei de cada história que aconteceram na Praça de São Pedro, partindo de gestos que o Papa Francisco teve, de gente que voltou para Deus, voltou para a igreja. E então, a minha mensagem é essa: amar e servir. Ele botou em prática o carisma dele, dos jesuítas, amar e servir. E servir porque ele foi e agora junto de Deus, né? Um grande amigo de Jesus. Ele foi um apaixonado pela humanidade e um seguidor muito íntimo de Jesus. É isso aí. Agradecemos, irmã Alice, pela sua presença e a você também que nos acompanhou até aqui. Que Deus te abençoe. Continue visitando o nosso canal no YouTube, que logo mais vem mais vídeos. Até mais!